Faledejesus.com.br. Estamos aqui nessa tarde falando sobre a palavra de Deus, refletindo sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui com o nosso irmão Plínio, que tem encerrado fileira com a gente, tem nos ensinado muito. O irmão Plínio, uma pessoa que nasceu no berço cristão, cresceu estudando a palavra de Deus, teve muitas experiências com Deus. E eu queria fazer uma pergunta aqui, irmão Plínio. Nossa preocupação, nossa pré-ocupação, né? Nós ficamos preocupados, que preocupação é isso aí. Nós gastamos um tempo da nossa intelectualidade nos questionando sobre a igreja que Cristo fundou, a igreja que os apóstolos começaram e o modelo de igreja que tem hoje. Porque nós acabamos de almoçar num restaurante de um irmão de igreja e ele, no bate-papo, a gente acabou reconhecendo que as igrejas hoje dormem, né? Dormem. Nós estávamos vendo um texto aqui na palavra de Deus que é tremendo, que exemplifica claramente como viviam os primeiros cristãos. Amém. Como era isso? Primeiro a gente precisa se posicionar como o povo chamado. Existe o povo chamado e o povo escolhido. O povo escolhido são os hebreus, os judeus. O povo chamado é o povo cristão. É o povo que foi chamado através de Jesus Cristo para que o Pai fizesse a obra em nós. De maneira que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, até o versículo 47, dá uma posição de como o nosso viver cristão, depois que fomos apresentados pelo Senhor Jesus ao Pai, isso vai se desencadeando. Então está escrito assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, os vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Um adendo aqui, irmão Plínio, para a gente no versículo 40. Sim. Salvai-vos dessa geração perversa. A perversidade que nós podemos ver aqui era não reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, não reconhecer o Senhor Jesus, a forma como se deveria adorar a Deus. E hoje nós temos uma geração perversa hoje, que eu digo que essa dificuldade, eu costumo dizer que assim, o capeta é o mesmo demônio que estava lá, está nessa geração de hoje. Porque hoje a gente vê que para pregar o evangelho do Senhor, hoje só pela graça, só pela revelação do Espírito Santo e pelo testemunho. Porque mesmo assim, ainda aos que não creem, é uma dificuldade tremenda para a gente levar a palavra de Deus. É isso aí. Por que geração perversa? Por que geração perversa, irmão Plínio? Exato. Geração perversa é geração rebelde. Quando você tem uma palavra de Deus para você desfrutar o Filho dele, que é graça e paz, você despreza e vive como uma pessoa perversa. Sem Deus, sem o Filho de Deus e sem a obra do Filho de Deus. Então o que acontece com você? Você passa a atuar como o filho da perdição. E aí você só faz, a sua vontade é só fazer maldade, intriga, disserções, maledicências, prostituições, droga. Você só está nesse meio, acha que esse meio é o seu ideal. Essa é a geração perversa. Aí vai viver o que diz lá em Gálatas, né? Vai viver o fruto da carne, né? Exatamente. E achar que o fruto da carne é bom, né? Exatamente. Mas vamos continuar aqui, irmão, no versículo 41, né? De sorte
que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso depois de uma pregação de Pedro. O Pedro pregou, na primeira pregação, mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. E engraçado que o versículo fala aqui, interessante, né? De bom grado, né? De bom grado. Bom grado. Não foi empurrado, não foi criado uma situação, não foi feita uma campanha, não foi feito nada. Nada. A palavra viva e eficaz veio e transformou. E essa é a obra do Espírito Santo que está em nós. Louvado seja o Senhor. E perseveravam, esses mesmos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Louvado seja o Senhor. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Ou seja, aqui a igreja era um todo. Fazia parte dessa igreja quem? Aqueles que compunham como membros o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Aqui não havia mais orgulho, prepotência, poder, riqueza, não havia mais nada disso. Era um só corpo, uma só cabeça, uma só vontade, uma só intenção. Veja como vivia, irmãos, esta igreja, esta geração, gerada em Cristo Jesus, para Cristo Jesus, pela vontade de Deus Pai. E com Cristo Jesus no meio deles. Senhor. Agora, irmão Plínio, desse modelo de igreja que nós vamos transcorrer aqui até o versículo 47, vamos terminar até o 47, daí eu vou fazer a pergunta. Amém. Vamos terminar, aí eu vou entrar com o meu questionamento, com o nosso questionamento. Isso. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Veja que a posição aqui, irmão, é unânime. E isso aqui, por essa unanimidade, entendeu? No corpo de Cristo, contagiava o povo. Deixava o povo de boca aberta. Como é que esse povo consegue viver dessa maneira? Eles vendem tudo que tem. Come. E depois? Como é que vai fazer? Eu vou trabalhar na indústria de televisores. Tem muito emprego aí. Nossa, em Sorocaba, então, tem muitas indústrias. Eu vou trabalhar na Toyota. Vou trabalhar numa indústria aí que fabrica peça para automóvel. É uma maravilha. Era dessa maneira? Não. O que tinha na época lá? Tinha deserto, irmão. Tinha muita areia. Entendeu? Água, muito pouco. E para conseguir, precisava andar muito. Que viviam essas pessoas? De negociar. Entendeu? Era uma maravilha composta por elementos chamados para viver esta vida. E Deus supria esses irmãos
com tudo o que eles necessitavam. E mais, cheios de alegria, graça e paz. Tá, agora uma questão, irmão Plínio. A igreja, o Cristo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desse versículo, é o mesmo de hoje, o mesmo Jesus de hoje. A graça é a mesma de hoje. O amor desse Deus é o mesmo de hoje. O amor que nós temos no nosso coração para dispensar de volta para esse Deus é o mesmo, porque foi o Espírito que foi soprado em nós. O que diferencia as igrejas de hoje para essa igreja? Essa é a pergunta de $1 milhão. Irmãos, está neste versículo aqui, ó. E em toda a alma havia temor. Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas quem eram os apóstolos? E que temor é esse? Será que eles temiam, depois de ter vendido todas as suas propriedades, eles temiam passar fome? Nem pensava isso, nem passava pela cabeça deles. Porque Jesus falou que iria estar com eles agora e eternamente. Jesus ia cuidar desse povo, como se fora a menina dos seus olhos. As igrejas de hoje... E hoje não há temor, irmão. Mas como o senhor, com a experiência que o senhor tem, irmão Plínio, pode chegar a essa conclusão que não há temor? Seria um questionamento, uma pergunta. Seria porque as instituições de igreja não estão ensinando o amor de Deus para o povo? As instituições de igrejas estão longe do Espírito Santo de Deus? Ou as pessoas, devido aos deuses desse século, como a palavra de Deus, né? Que os deuses desse século cegariam o entendimento do povo. Seria que o entendimento do povo, no geral, está adormecido? Para nós estarmos tão longe da igreja primitiva? Exatamente. Essa palavra certa que você falou. A igreja se encontra hoje adormecida. E aqueles que ainda se sujeitam a acordar, ele toma sua mamadeirinha, entendeu? O seu leitinho e dorme de novo. Por quê? Porque, na verdade, esta igreja de Cristo, que é uma só, Jesus não tem duas igrejas, uma só, entendeu? Ela é cheia de graça. O que Jesus fez foi trazer, foi selar ela. Duas coisas. Ele trouxe o reino do céu para a terra, que é ele, o rei do reino do céu. E trouxe a igreja, que é ele, a esposa dele. Agora ele precisava constituir essa esposa e trazer à existência a igreja. Agora, como isso ele fez? Indo para a cruz. Indo para a cruz. Agora, o que está acontecendo com as igrejas desse século? Eles estão saindo, cada um segundo a sua interpretação, entendeu? De quê? Das palavras que estão aqui dentro. Porque se você pegar determinadas palavras aqui, jogar num liquidificador, irmão, dá cada frase, ó. Tremendo. Mas eu vou mais longe, irmão. Eu diria que as igrejas, os homens, né, desse século, como diz que dirige as pseudas igrejas. Que diz as pseudas igrejas, são preguiçosos. A palavra é dura. Mas eu digo assim, uma igreja que dorme. Uma igreja que dorme é uma igreja preguiçosa. Aí eu concordo com você. Dorme, ela é preguiçosa. Então, eu preciso começar a criar artifícios. Porque se eu não estou lá em comunhão com o Deus vivo,
eu tenho que começar a criar campanha, começar a criar... na realidade, eu vejo a igreja como trazendo pessoas para dentro da igreja. E uma das ferramentas, eu digo ferramenta, é meio duro que eu vou falar aqui, irmão. É meio duro, porque eu estou preocupado com o irmão no banco da igreja. Estou preocupado com aquele irmão no banco da igreja. Esse é meu orar, o meu clamar. Eu estou preocupado assim. Uma das situações que além de cobertura espiritual que os caras pregam, né? Que tem que estar debaixo da cobertura espiritual do pastor, além de campanhas, além de você ter a obrigatoriedade de estar lá 4, 5 vezes por semana, ainda quando você chega, te conduzem à lei e colocam você que você tem que ser um dizimista fiel e vigiam. E um ofertante. E os irmãos são praticamente vigiados pelo seu ganho, pelo dinheiro. E o que eu tenho encontrado, irmão Plínio, para a rua, nas nossas missões aí, vocês vão ver nos nossos vídeos aí, todos gravados, é que muitas pessoas têm se afastado da igreja, que quando chega na igreja, vem a seguinte conversa: tal, dízimo, tal, oferta. Eu tenho uma menina que trabalha na empresa que eu trabalho, ela nunca tinha ido na igreja, irmão Plínio, nunca tinha ido na igreja. E a irmã dela fez ela ir na igreja aqui no Parque São Bento, numa igreja. E chegou na igreja, a palavra não era salvação, pecado, a palavra era vitória, promessa. Como o senhor disse, o liquidificador tirou só essas coisas boas. E primeiro dia ela ficou entusiasmada. Segundo dia, ela ficou entusiasmada. Na terceiro dia, ela não disse o nome da campanha, mas devia ser a oferta do cordeiro imolado, que colocava o cordeiro lá no tabernáculo, aspergia o sangue dele, você conhece, levava o cordeiro para ser... Cada um vai lá dar uma facada no cordeiro para sair mais sangue. E ela disse para mim, falou assim, ela viu nossos vídeos, ela falou assim: Maurício, no terceiro dia, que eu estava toda animada para caminhar com esse Deus, o pregador lá da frente, eu não é pastor, ele é pregador. Porque pastor não faz isso, pastor cuida de ovelha, né? Eu me recuso a chamar uma pessoa dessa de pastor. Ele falou assim que... Ele disse que tinha que fazer a oferta do cordeiro. E o cordeiro tinha preço, era R$120. E só sairiam daquele lugar abençoados se dessem os R$120. Quer dizer, a bênção custava 120. Eu estou trazendo isso, irmão, Plínio, para esse nosso debate aqui de hoje, esse embate, para dizer que está totalmente fora desse contexto bíblico, certo? Aí o que aconteceu? Ela se escandalizou, ela não voltou mais para a igreja e está lá, eu não consigo convencer ela a ir para a igreja, não consigo, porque ela fala assim: eu vou chegar lá, vão condicionar a minha salvação, a minha caminhada com dinheiro. Sabe, irmão, é que você ainda não entendeu. Quanto você acha que custa um guarda-costas? Não deve custar barato. Não deve custar barato. Quanto você acha que custa um carro blindado? Não deve custar barato. E eles não usam carro blindado Gol, Fiat, não. Não é popularzinho, não. Não, só carro importado. 300C, Mercedes. Custa caro um carro desse aí, irmão? Para cima de 200 mil. Então, você também não sabe quanto custa um helicóptero, sabe, irmão? Olha, vale milhões. Um amigo meu disse que, um amigo meu Sing, que é piloto, ele falou que um helicóptero no chão, sem fazer nada, um helicóptero no chão, o senhor compra ele, põe no fundo do quintal de casa, custa 90 mil por mês, se você não voar. 90 mil. Se voar, fica um pouquinho mais caro. Vai para 300 mil. Agora, o irmão tem uma ideia de quanto custa um jatinho? Ah, não, aí já é outro mundo já. E o irmão já imaginou quanto custa você construir um templo? Milhões. Precisa de dízimo, irmão, e das ofertas. Por isso é que os pseudos, como chama, pastores, estão aí pedindo essa loucura. Então eles rifam o Senhor Jesus, rifa a orla do vestido dele, rifa o cuspe de Jesus, precisa da água do Jordão, precisa do óleo da unção. Irmãos, eles precisam de tudo, porque
O marketing que existe em cada igreja é fatal. É fatal. Eles precisam levantar dinheiro. Agora vem uma preocupação maior. Agora, custe. O que custa? Tem um irmãozinho, dá dó, irmão, dá dó. Ele está na igreja, tem 5 filhos, mora na favela, passa dificuldade, é ajudante de pedreiro, não pode pagar a luz, vão cortar a luz dele. E ele não pode fazer nada. Mas ele vai lá na igreja, fala, irmão, olha, essa conta de luz, a R$58, não tem esse dinheiro, se eu tirar esse dinheiro, eu não compro o leite do meu filho. Pode deixar, irmão. A vitória é sua. Em nome de Jesus. Em nome de... Nós vamos orar e o irmão vai pagar essa conta. Eu tenho certeza disso. Irmão, o senhor está cometendo um engano, irmão Plínio. O senhor está cometendo um engano, irmão Plínio. Mas aqui em Atos 2 diz que repartiu vivendo em comunhão. Quer dizer que... Não, mas essa igreja aqui não é essa que nós estamos conversando. Ah, é outra igreja? É outra. Tem nada a ver com essa igreja aqui. O ideal seria ser essa. Não. Aqui, até hoje, nestes dias, tem irmãos reunindo nesta igreja. Irmão, nós vamos gravar um outro vídeo agora na sequência desse, certo? Que nós estamos em cima do tempo desse vídeo. E eu vou dizer, queria fazer um comentário, irmão, queria que o irmão encerrasse aqui. Eu tenho me assustado, irmão. Sabe o que eu tenho me assustado, irmão Plínio? Porque com as pessoas que estão se decepcionando com as igrejas hoje. Mas há um modelo de igreja ainda, que o senhor disse que ainda há essa igreja hoje na terra, não existe? E essa igreja aqui ainda existe hoje. Existe. E os irmãos têm sede dela. Todo o cristão, todo verdadeiro cristão, ele tem sede da palavra. Ele tem fome da palavra. Entendeu? Assim como aconteceu comigo, eu fiquei mais de 20 anos dentro dessas denominações aí. E quando eu ouvi esta palavra, um pequeno grupo de uma meia dúzia de irmãos na Praia Grande, onde o irmão que era mais crescido em vida ali era um coreano. Falava mal o português, dava mal para se entender o que ele falava. Mas o espírito que estava nele, entendeu? Falou ao meu espírito. E eu tremi, entendeu? Na base. E eu queria mais daquela palavra. Eu não cessei enquanto eu não comi até me fartar disso daqui. E até hoje, o que está aqui, o Senhor me deu, eu tenho certeza, pela sua misericórdia, que o que Ele me deu disso aqui não chega a 10%. Eu quero dizer para você aí hoje, que está entrando assistindo esse vídeo, ele foi mais longo um pouquinho do que nós normalmente feito no nosso faledejesus.com.br, mas olha, se você conhecer o Evangelho pleno e a palavra de Deus, que não é pregada nessas instituições hoje aí, mas é pregada por um grupo de irmãos que amam a palavra de Deus, que amam o Evangelho verdadeiro, que tem se reunido nas casas, tem se reunido em pequenas igrejas, você vai entender os sinais e as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Se aprofunde no nosso site, veja os nossos vídeos e você vai conhecer muito mais do faledejesus.com.br. Amém.